Bom dia, João Vitor. Tudo bem com você? Bom dia, Angélica. Bom dia, Sofia. Vou esperar mais um pouco para ver se entra mais alguém, tá? Antes de nós começarmos nossa aula. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Tá bom. Vocês já fiquem com os materiais de vocês em mão, porque nós vamos começar com português, tá bom? Vamos começar corrigindo a tarefa de português do bloco de ontem, da data de ontem. Quando vocês já estiverem com os materiais ok, coloca um joinha pra gente começar a nossa aula então, tá bom? Uai, Angélica, ninguém entrou ainda, né? Então, nós vamos ter que começar a aula com vocês. Depois, os que não entraram assistem a live depois. Então, pega os materiais pra gente começar. Quando tiver com o material ok, coloca um joinha aí pra mim saber. Pra gente começar. Vou começar corrigindo a tarefa que estava ontem no bloco. Olha aí, ó, a Dani acabou de entrar. Bom dia, Dani.
A Júlia também, que bom. Bom dia, Júlia. Meninos, então nós vamos começar corrigindo a tarefa que estava no bloco na data de ontem, tá? Os materiais estão ok aí? Então, vamos lá. Na número 1, tava pedindo, né, para vocês conjugarem os verbos no pretérito, que pretérito é o passado, e no futuro. Então, vamos lá. Aí, eu fiz um quadro com 5 verbos. O primeiro verbo foi o ando. Como que vai ficar o verbo ando no pretérito? Podem ir colocando as respostas aqui, ó. Como ficará o verbo ando no pretérito? Andei. E como vai ficar ele no futuro? Isso, o verbo ando no pretérito fica andei e no futuro ele vai ficar como? No futuro ele fica andarei. Muito bem, Dani. É andarei, Sofia, não é andará, é andarei. Agora vamos para o próximo verbo, que é o verbo compro. Como que fica o verbo compro no pretérito? Não é página, Júlia, é no bloco de tarefa dessa semana. O verbo compro vai ficar como no pretérito. Gente, vamos participar? Coloca aqui, ó. Compro fica comprei no pretérito. Muito bem, João Vitor. E no futuro? Comprei no pretérito. E no futuro, como que vai ficar? Comprarei. Então, o verbo compro no pretérito ele fica comprei e no futuro comprarei. Muito bem. Próximo verbo, falam. Como que fica o verbo falam no pretérito? Não, João Vitor, não é falaram. O verbo falo no pretérito fica falei. Falei. E como que fica o verbo falam no futuro?
falarei. Muito bem, Dani. Então, o verbo falam fica no pretérito falei e no futuro falarei. E o verbo fazem? Como que fica o verbo fazem no pretérito? O verbo fazem, como que vai ficar ele no pretérito, no passado? Como que vai ficar? Não, não é fez, é fiz. Fazem vai ficar fiz. Então, o verbo fazem, no pretérito, ele vai ficar fiz. E no futuro, como que ele fica? Angélica, não é fez, é fiz. Igual a Júlia e a Dani colocaram aí, ó, fiz. E como que vai ficar o verbo no futuro? Farei. Muito bem, Júlia, isso mesmo, farei. Então, no pretérito ele fica fiz e no futuro farei. E o verbo bebo? Como que vai ficar o verbo bebo no pretérito? Bebi. Muito bem. Então, o verbo bebo, no pretérito, ele fica bebi. Isso mesmo. E no futuro? Muito bem, meninos, bebi. Isso mesmo. E no futuro? Beberei. Beberei. Muito bem. Isso. Muito bem, João Vitor. Muito bem, Sofia. Vamos agora, então, para número 2. Bom dia, Maria Eduarda. Na número 2, eu coloquei algumas frases para vocês estarem completando elas com os verbos corretamente, certo? Eu coloquei assim: pense e complete com os verbos adequados. Então, vamos lá, na primeira, letra A. A professora aos alunos. A professora o quê? Qual o verbo que vocês colocaram para completar a frase adequadamente? A professora vão colocando as respostas aqui, ó, para mim ver. A professora, qual o verbo? Ah, tá bom, Karine, tudo bem. Obrigada. Outro abraço. A professora ensina aos alunos ou ensinou aos alunos? Isso.
Então, podemos usar o verbo ensinar, né? Isso mesmo, João Vitor. A professora ensina ou ensinou aos alunos. Letra B, próxima frase. O médico, os doentes. O médico, qual o verbo que nós podemos utilizar para completar essa frase? O médico cuida os doentes? Cuida os doentes? Não ficou, a frase não ficou boa. O médico atende os doentes. Atende. Isso, muito bem, Dani. O médico atende os doentes ou o médico atendeu os doentes. Então, o verbo que nós vamos utilizar aqui é o verbo atender, né? Vocês podem escrever ele atende ou atendeu. Das duas formas vão ficar corretas. Na letra C, o motorista, o carro com prudência. Tá bom, Júlia. Aí depois você pega o bloco, tá? Mas também a gente mandou o arquivo desse bloco no grupo. Você pode estar abrindo no grupo do WhatsApp também. Letra C, meninos, próxima frase. O motorista, o carro com prudência. O motorista dirige, isso, João Vitor. O motorista dirige o carro com prudência. Ou o motorista dirigiu, né? Pode ser dirige ou dirigiu. Muito bem. Na letra D, o burrinho, a carroça. O que o burrinho fez? Qual o verbo que nós podemos estar completando essa frase? O burrinho puxa a carroça. Muito bem. O burrinho puxa ou puxou. Isso, Júlia. Muito bem. Agora a última frase, a letra E. Meu irmão, o pé. Meu irmão, o quê? Qual verbo que a gente pode estar completando essa frase? Meu irmão machucou, Dani, muito bem. Meu irmão machucou o pé. Torceu, quebrou, machucou. Isso. São todos verbos que podem ser utilizados nessa frase para ela ficar correta, né? Isso mesmo, meninos. Isso, muito bem. Então, nós concluímos aqui a correção da tarefa de português, certo? No nosso bloco, na data de hoje, na tarefa de português, todas as nossas tarefas desse bloco são conteúdos que nós já estudamos. Não temos conteúdo novo. Por quê? Vocês vão estar fazendo uma atividade de verificação de aprendizagem a partir de sexta-feira, a partir de amanhã. Essas atividades vocês podem estar buscando na escola. E aí, cada dia da semana vocês vão fazer uma atividade de uma matéria minha e de uma matéria da tia Wanda. E quando vocês terminarem de responder, vocês vão mandar foto
das respostas pra gente estar corrigindo. Entendeu? Então, se vocês já quiserem ir na escola, estar buscando essas atividades de verificação de aprendizagem, vocês podem estar indo, tá? Começa amanhã e vai até semana que vem. Então, nós vamos ter sexta, segunda, terça, quarta e quinta realizando essas atividades pra gente ver se vocês se vocês aprenderam tudo que a gente já estudou até aqui. Por isso que nós estamos passando essas revisões. Então, vamos lá. Na tarefa do bloco de hoje, para vocês fazerem de português, é sobre os sinais de pontuação, né? Então, vocês vão estar completando essas frases com os sinais de pontuação que está faltando. E na número 2, eu coloquei 5 sinais de pontuações, onde vocês vão estar explicando a função de cada um deles. Para que serve esses sinais de pontuação que eu coloquei, tá? E também tem uma tarefinha de inglês para vocês fazerem no caderno de inglês. A tarefa de inglês, ela é sobre numbers, sobre números. Na número 2, eu coloquei para vocês escreverem o nome de algumas palavrinhas que elas estão em inglês e vocês vão colocar o nome delas em português, certo? Então, na de inglês, a número 1 é sobre numbers, a número 2, ela é sobre transit, sobre trânsito, que nós já havíamos estudado. E na número 3, eu coloquei sobre esportes, onde eu estou pedindo para vocês escreverem o nome de 4 esportes em inglês, certo? E na número 4, eu estou pedindo para vocês explicarem o que significa can e o que significa can't. Essas duas palavrinhas, nós estudamos ela na semana passada, na nossa aula, que eu expliquei para vocês o que significa can e o que significa can't. Então, vocês vão colocar isso na número 4, certo? Então, agora, a gente vai corrigir a nossa tarefa de ciências que eu passei ontem para vocês. Então, agora vocês vão abrir o livro de vocês de ciências para a gente poder estar corrigindo, certo? Vocês vão abrir o livro de ciências na página 236. Quando todo mundo tiver com o livro aberto, coloca o joinha aí para mim saber, pra gente poder começar a corrigir, tá? A tarefa de ciências, ela foi na página 236 e 237, certo? Duzentos e 236. Então, aqui, ó, essa página aqui, ó. 236. Então, nós vamos começar a corrigir, tá? Eu vou ler aqui a número 1 para vocês. Siga as coordenadas apresentadas acima de cada diagrama e descubra as palavras ocultas. Escreva-as no quadro abaixo do diagrama. Temos 4 diagramas aqui, né? E onde tá esse verde mais clarinho? Ele está dando as coordenadas para vocês de como vocês vão fazer para achar as palavras, né, em cada um desses diagramas. E nesse primeiro, aqui, ó, no primeiro. Aqui, ó, nesse primeiro aqui. Vamos resolver ele primeiro. Tá falando A1, aí você vai olhar a letra que tá no A1 e vai colocar e vai
B2. Aí, olha, a letra tá lá no B2, escreve. Qual foi a primeira palavra que vocês acharam aqui nesse primeiro quadro? Não, João Vitor, hoje não, tá? Artérias. Isso mesmo, Dani. A primeira palavra do primeiro quadro é artérias. Isso. E do quadrinho que está ao lado? Vamos agora para o que está ao lado. Qual foi a próxima palavra que vocês acharam depois de artérias, ao lado de artérias? Isso, Sofia. No primeiro, então, é artérias, né? E no segundo? Capilares. Muito bem, capilares. Isso, muito bem. Isso, João Vitor. Muito bem, Sofia. E agora vamos pro quadrinho que tá embaixo da artérias. Esse quadrado que tá embaixo da artérias, qual foi a palavra que vocês acharam? Veias. Isso, João Vitor. Veias. Ó, muito bem, todos acertaram. E o último quadradinho que tá do lado aí do veias, qual foi a palavra que vocês acharam? Coração, muito bem. Isso. Então, nesses quadrados aqui, nós encontramos, né, os nomes de alguns órgãos do sistema cardiovascular, né? E logo abaixo, eles estão pedindo para vocês utilizarem o nome desses órgãos, né? As palavras que foram descobertas aqui no diagrama, para completar corretamente cada uma dessas alternativas. Então, vocês vão estar utilizando o nome desses 4 órgãos para completar aqui essas frases. Vamos lá na letra A. Os possuem paredes finas e permitem a troca de substância entre o sangue e as células dos tecidos. Na letra A, qual é o primeiro órgão? Não é coração, João Vitor, na letra A. Capilares, aí ó, a Dani acertou. Na letra A é capilares. Os capilares possuem paredes finas e permitem a troca de substância entre o sangue e as células dos tecidos. Lembra que eu falei? Era só ter olhado lá na página 232, que estava explicando cada um dos órgãos. Agora vamos para isso mesmo, Sofia. Agora vamos para a letra B. As transportam sangue dos tecidos para o coração. Na letra B, qual é o órgão aqui? Qual órgão que transporta sangue dos tecidos para o coração? Isso, as veias. Muito bem. Então, na letra B é veias. Muito bem, Dani. Muito bem, João Vitor. Isso, Sofia. Então, na letra B são as veias. São elas que transportam o sangue dos tecidos para o coração. E na letra C, qual que é o órgão que bombeia o sangue pelo corpo? Na letra C, qual órgão que bombeia o sangue pelo corpo? Isso, na letra C é o coração que bombeia o sangue pelo corpo. Muito bem, meninas, muito bem.
E na letra D, qual é o órgão que transporta sangue do coração aos tecidos? Na letra D. Na letra D, artérias. Isso, João Vitor. Então, na letra A ficou capilares, na B, veias, na C, coração e na letra D, artérias. Muito bem, isso mesmo. Agora vamos para a próxima página, na página 232. Na número 2, nós vamos ter que estar fazendo essa atividade depois, tá? Porque nós precisamos estar juntos para fazer essa atividade da página 237, tá? Então, a gente vai pular o número 2 e vamos para o número 3, que tá falando dessa imagem ao lado, certo? Vamos então para número 3. A 2 nós vamos pular, porque nós precisamos fazer ela quando nós estivermos na escola, juntos, tá ok? Então, vamos lá, número 3. Rafael caiu de bicicleta e machucou o joelho, pois não estava usando os equipamentos de proteção adequados, como joelheiras. Letra A. Quando nos machucamos, muitas vezes ocorre sangramento. Por que isso ocorre? Coloque as respostas de vocês aí. Por que quando a gente machuca, às vezes ocorre sangramento? Por quê? João Vitor, não é bem essa a resposta, olha. Olha aí, ó. A resposta da Dani tá certo. Isso, Dani, muito bem. Quando a gente machuca, e muitas das vezes quando a gente cai, a gente machuca, sangra. Por que que isso acontece? Porque ocorre o rompimento de alguns vasos sanguíneos. Então, por isso que quando a gente machuca, muitas vezes a gente sangra. Então, a resposta da Dani está correta, porque ocorre o rompimento dos vasos sanguíneos. Muito bem. E quando ocorre esse vazamento, esse rompimento dos vasos sanguíneos, acontece, né, o sangramento. Então, é por esse motivo. Então, a resposta é essa. Muito bem, Dani. Muito bem, Júlia. Júlia, essa imagem tá mostrando o joelho dele todo ralado, né, que ele machucou. E olha aí, né? Então, agora vamos para a letra B. Assinale o componente sanguíneo capaz de cessar esse sangramento, juntamente com outras substâncias. Temos plaquetas, leucócitos e hemácias. Qual desses 3 órgãos, desses componentes sanguíneos, são capazes de cessar esse sangramento? Qual que vocês marcaram? Plaquetas. Muito bem, João Vitor. Isso mesmo, plaquetas. Isso, Dani. Parabéns, isso mesmo, plaquetas. Isso, Júlia. Olha na letra C. Converse com os colegas sobre a importância do uso de equipamentos de proteção, como a joelheira. Por que é importante usar esses equipamentos de proteção? Olha aí nessa imagem que tá mostrando o joelho, né, dele que caiu todo ralado. Se ele
tivesse usando a joelheira dele, ele não iria ter machucado o joelho, não é isso? Então, é muito importante o uso dos equipamentos de proteção quando for utilizar, né, esses objetos, bicicleta, patins, porque eles protegem. Isso mesmo, Júlia. É justamente para proteção, para proteger caso aconteça isso, né? Caso vocês caiam. Porque quando você cai, igual esse, o Rafael aí, ó. Se ele tivesse com a joelheira, ele iria ter caído, mas ele não teria machucado o joelho. Então, por isso que é importante o uso dos equipamentos de proteção. É justamente para eles nos protegerem caso aconteça algo dessa forma, certo? No final do livro, meninos, tem algumas atividades de revisão de conteúdo de tudo que nós já estudamos, tá? Vocês podem estar realizando essas atividades. É da página 240 para frente. Vai da 240 até a 244. Então, vocês podem estar respondendo essas atividades, certo? Por hoje, então, a nossa live acabou. Amanhã o retorno, amanhã nosso horário é às 9h30. E eu espero todos vocês aqui novamente comigo, tá bom? Pra gente poder, tá? Que bom, João Vitor, que você já fez. Lembre que vocês podem estar pedindo para os pais de vocês irem na escola buscar as atividades da semana que vem, as atividades de verificação de aprendizagem, tá? Que elas vão começar amanhã. A gente mandou no grupo o horário para vocês das matérias de cada dia que vai ser, tá? Então é isso. Um beijo. E até amanhã. Eu espero vocês.